Olá pessoal, vou mostrar aqui, compartilhar com vocês aqui um projetozinho aqui, ó. Esse aqui é um motor de tanquinho. Eu tô fazendo dele um esmeril. Eu comecei aqui, não mostrei vídeo do início, já estou mostrando já iniciado. Então o que ocorre aqui? Já não é a primeira vez nem a 10ª que me pedem para fazer esmeril com motor de tanquinho. Não é recomendável fazer, pela questão de precisar de fazer emenda no eixo. Eu soldo consideravelmente, eu considero a minha solda uma solda boa, mas não acho, na verdade, aconselhável fazer solda nisso, porque pode vir quebrar esse eixo e dar problema. Então o pessoal me pergunta, o trabalho não compensa assim o valor que às vezes o cliente quer pagar, né? Mas um rapaz chegou para mim e perguntou, eu digo, rapaz, se você tiver o motor, traga para mim que eu faço ainda, faço um preço camarada para você aí. Agora sem o motor eu não faço porque fica um valor inviável. A não ser que você realmente tenha interesse. Ele, se eu tenho um motor, eu digo, pois traga para mim ver se esse seu motor dá certo. E ele trouxe esse motor para mim. Então aqui eu já comecei. Eu vou mostrar aqui a vocês o que eu fiz para tentar alinhar o máximo possível esse eixo aqui, ó. Esse eixo, esse parafuso, eu soldei esse parafuso aqui. Eu tenho as porcas desse parafuso. Uma das porcas tá aqui, ó. São duas porcas bem largas. Vou mostrar aqui a vocês a espessura dessas porcas. Elas têm aqui aproximadamente para quase 1 centímetro. Então foi isso que eu usei a ideia. Essa porca tem quase 1 centímetro, então eu tô tirando a metade dessa porca para fazer a base de fixação do disco. Por quê? Porque quando eu fixar o disco, eu tô tentando alinhar essa porca. Tá vendo que ela já tá uma parte cilíndrica e a outra ainda tá a parte da porca, ó. Então essa parte cilíndrica que eu tô dando acabamento, eu tô dando acabamento já com esse motor em funcionamento. Por quê? Porque por mais que eu tente soldar esse eixo aqui, ó, eu não consigo soldar ele aqui bem alinhado. Por quê? Quando mexe com solda nele, ele desalinha o ponto de fusão aqui da solda, desalinha essa ponta final do eixo aqui. Nunca fica 100%. Eu soldei o máximo possível, eu tentei alinhar um com o outro aqui, ó. Esse parafuso é mais largo. Então eu tentei aqui o máximo possível na solda, deixar eles alinhadinho, encaixadinho bem um no outro, mas não fica. Eu vou ligar eles aqui para vocês verem. Ver o balanço que ele ficou. Vamos ver o final aqui como é que vai ficar para vocês verem aqui. Eu já fiz antes, não é a primeira vez. Só que é que eu falei, eu fiz pra mim. Deu um trabalho medonho, mas eu fiz e depois negociei, eu não sei com quem, mas não compensa o trabalho assim na questão que eu falei. A não ser que o cliente lhe pague o que você cobre, porque a mão de obra é grande. Deixa eu tentar conectar aqui na tomada. Então tá aqui, ó. Tá funcionando já, tá girando, ó. No vídeo não vê tanto o balanço, mas tem um certo balançozinho que da ponta do eixo. Deixa eu deixar aqui. Dá pra perceber se um leve balanço na ponta do eixo. Deixa eu ver se o vídeo pega isso aí. Ó, no vídeo você percebe que ele dá uma leve bamboleadazinha. Por quê? Porque o vídeo não capta a velocidade que tá girando esse eixo. Mas você vê pela pontinha dele que ele dá uma leve balançada, ó. Tá vendo, ó? Eu posicionando uma câmera aqui bem paradinha no canto, você percebe que o eixo vai e vem um pouquinho para um lado e para outro. Eu estou mexendo com a câmera um pouquinho, pessoal, então de qualquer modo não pega 100%. Mas você vê que ele tem um balancinho. Mas aqui no canto que eu estou dando acabamento, o balanço aqui tá mínimo. Tá vendo, ó? Pronto, eu consegui fixar a mão no motor para manter a câmera fixa no canto. Então aqui dá para você ver o balanço que tem na ponta do eixo, ó. Dá pra você ver que a pontinha do eixo está um pouco balançando, mas o canto que eu tô dando acabamento não tem o balanço. Por quê? Porque eu tô dando acabamento aí de acordo com o balanço. Eu já tô tirando o balanceamento aqui, ó. Então, ó, você vê a vibraçãozinha do motor, não tá vibrando para balancear a carcaça dele, então tá uma vibração considerável. Eu ainda vou cortar um pouco a ponta desse eixo, vai diminuir mais o balanço. Por quê? Porque o eixo está longo, o balanço no final aqui é maior. Eu vou cortar mais um pouco dele. Mas você vê que eu vou dar o acabamento na porca. Por quê? Porque, como eu falei, a porca é larga. Olha, 1 centímetro.
Então tirei a metade dela, vou deixar a metade que eu deixei. Deixa eu desligar ele aqui para mostrar a vocês. Como eu deixei, a iluminação aqui não está muito favorável para eu filmar, pessoal, mas é improviso. Ó, como eu deixei uma parte da porca, eu estou dando acabamento nessa outra. Dá para vocês perceber que eu tenho 4 pingos de solda ali reforçando. A solda desse eixo não é só esses 4 pingos, pessoal. O eixo foi soldado primeiro. Aí é que eu falei, eu não fiz o vídeo do começo. O eixo foi soldado primeiro. Por último, eu coloquei essa porca. Tô dando acabamento, então a porca eu já soldei ali. Soldei 4 pingos de solda, ó. Posso até reforçar mais se eu quiser, mas eu acredito que já tá o suficiente. Porque esses pingos de solda é só para essa porca não se mover do local que ela já tá aí. Ela vai ficar fixa. Então ela, a rosca, como a rosca acabou pro final, ela entrou um pouquinho já apertada ali. Eu já dei um apertozinho nela. A rotação do motor tá jogando essa porca para fora. Então essa porca vai ser pressionada contra o esmeril. Só que a porca do último aqui não vai ter esse movimento. Ela vai ter o movimento desparafusando. Então seria bom até eu inverter a rotação desse motor, para o movimento dessa porca aqui no final não ser no sentido tirando ela do eixo, mas sim colocando. Por quê? Porque quanto mais o eixo gira, mais essa porca vai apertar. Então o certo é esse. Deixar ele numa posição que, enquanto mais gira esse eixo, mais a porca aperta. E ele está no sentido jogando essa porca para fora. Então eu vou fazer aqui um jeito, já vou remover essa bobina. Eu mostrei até em vídeo anterior que você não deve simplesmente pegar esses motor de tanquinho e vir aqui nos fechamentos e inverter a ligação de alimentação do capacitor na tentativa de inverter a rotação. Então esse em questão, vou abrir a estampa dele e vou apenas virar o rotor, o estator na verdade. Rodar esse estator, ou seja, essa ponta de eixo continua aqui, só que o ferro com a bobina do estator eu vou inverter. Para quê? Para que essa rotação inverta e quando ele estiver girando essa porca não folgue, ela aperte, que ela está no sentido de folgar. O motor está girando e essa porca fica folgando, ou seja, vai folgar meu disco. Vai folgar e meu disco vai soltar-se. Então eu vou deixar ela na posição que aperta, para enquanto mais o motor gira, mais ele tenta apertar essa porca e não folgar. Eu vou mostrar aqui para vocês verem o tanto que está faltando para eu dar acabamento aqui já nesse disco. Eu estou usando como base um disco desse. Certamente o esmeril, se ele quiser usar esmeril, vai ser um pouco até mais largo essa base. Então ele vai ter que achar um jeito de alinhar. Vê que eu deixei um cortezinho aqui. Isso aqui, como eu não tenho uma arruela grande para fazer base para que esse esmeril não passe. Ó, meu esmeril ainda não está passando. Ele está quase encaixando já na arruela que eu estou fazendo lá, ó. Mas ele ainda não está encaixando. Eu vou dar mais um acabamento para que dê certo. Eu deixei esse recorte, tá vendo? Para mim colocar aqui uma presilha, na verdade uma chapa de metálica que encaixa assim, ó, que nem fosse uma presilha, para fazer barreira para que meu esmeril não passe sobre essa porca. Depois eu mostro aí detalhes aí. Então, pessoal, continuando aqui o nosso conteúdo, estou com o projeto já pronto. Coloquei esse discozinho só para nós fazer um teste aqui. Eu coloquei, você vê que está aqui, ó. Eu não coloquei arruela que eu mencionei anteriormente, não foi necessário. Eu até tentei colocar uma arruela aqui, mas eu vi que ficou mais ruim de alinhar esse disco. Vou dar uma giradinha nele para ver que ele está bem alinhadozinho. Tá vendo? Ficou perfeito esse esmerilzinho aqui, viu? Ó, você vê que não tem balanço nenhum no disco. Para que eu tirasse o balanço, porque ele ficou com um balançozinho assim, ó. Balanço assim, ou seja, nesse sentido de oscilação, para ele ficar oscilando assim, ó. Ou seja, bamboleando o eixo, não ficou. Por quê? Porque eu torneei com o motor ligado, o motor funcionando. Esse motor funcionando, eu torneei ele nesse sentido aqui. Então ele ficou alinhadozinho na questão do eixo não fazer isso. O eixo ficou perfeito. Agora, como eu fiz um corte assim, ó. Como eu fiz o corte assim, então ficou balançando assim, ó. O que eu fiz para ter esse balanço assim? Eu botei o motor em pé, coloquei ele nessa posição e peguei o disco da esmerilhadeira e fui comendo. Eu vou até trazer ele aqui para mostrar a vocês, para que você quiser reproduzir isso aqui, ficar fácil de entender. Deixa eu tentar aqui posicionar esse celular aqui. Tá um pouquinho apertado o eixo.
Ainda falta eu abrir ele, pessoal, inverter a rotação para que ele não gire no sentido que tá. Porque tá no sentido folgando a porca. Eu quero que ele arroche a porca. Você vê, ó. A basinha ficou perfeita. O canto que eu deixei para colocar a arruela, eu não vou usar a arruela aí, vou deixar em aberto. Agora para eu tornear essa base aqui, ó, para que o eixo não ficasse fazendo balanço no disco, eu tive que deixar ele em pé, que nem tá aqui. Pegar a minha esmerilhadeira e trabalhar com ela nesse sentido aqui, ó. Tipo em pé. Vou posicionar aqui só o disco para vocês entenderem melhor. Fui cortando com esse disco na posição em pé aqui, ó. Que é para o corte do disco pegar algum balanço que ficou aqui no sentido de fazer isso assim no disco. O disco, na verdade, ficou alinhado, só que o disco ficou fazendo isso aqui, ó. Ó, aqui o disco tá bem centralizado, não tem folga. Esse disquinho tem porque a base dele é estreita. Então, se qualquer coisa quiser utilizar um desse, aquele calçozinho que eu coloquei, ó. Eu arranjei um calçozinho, deu perfeito. Eu não sei nem o que era esse negócio aqui. Qualquer coisa eu uso ele lá embaixo. Posso até estar tirando um pouco mais dele, para o caso eu quiser alinhar um disco desse aqui, ó. Tá vendo? Ó? Centraliza bem perfeitozinho, é só apertar a porca. É claro que é bom botar uma arruelazinha, alguma coisa que prenda o disco. Poderia até ser uma arruela dessa de borracha, uma borracha bem dura esse negócio, um plástico na verdade. Mas a utilização não é para esse tipo de disco. É para um disco desse ou até um esmeril. No caso do disco desse não precisa disso aqui. Então, como eu falei, trabalhando com o disco aqui em pé, para pegar algum balanço que ficou aqui, que fazia com que esse disco trabalhasse fazendo isso aqui, ó. Algum balancinho que ficou, alguma falta de torneamento, tirou, ficou perfeito. Eu vou botar ele de volta. Precisou desse calçozinho aqui, ó, que é praticamente a espessura do centro do esmeril. Precisou dele para fazer o aperto do esmeril, do discozinho de corte aqui. Na verdade é um disco de desbaste, né? Na verdade não precisou nem de arruela do outro lado. Arranjasse uma arruela com a bitola desse eixo seria bom. Na verdade não é nem a bitola do eixo, a bitola do centro do disco seria perfeito. Por quê? Porque garantiria mais resistência nessa base ali do esmeril. Isso aqui eu estou mostrando a vocês só mostrar que funcionou, mas que nós podemos estar providenciando essa arruela. Mas por enquanto nós vemos aqui, ficou sem balanço nenhum. Não vou ligar ele para nós ver. Não vou nem segurar, que eu já liguei ele, eu vi que ficou perfeito. Eu vou só ligar aí, vocês verem a arrumação. Ó, tá vendo? Soltinho no chão, sem trepidação, sem vibração. Vou mostrar só do lado aqui como é que ficou esse disco. Estão vendo? Minha mão segurando aqui, ó. Você vê que não ficou oscilação no motor. Fica, mas eu digo assim, coisa que você perceba que tem a normalidade. Isso aqui não é imperfeição nenhuma. Às vezes até o próprio disco está desbalanceado, porque esse disco era usado na esmerilhadeira. Às vezes cria desgaste no disco. Ó, mas você vê que está bem alinhado o disco. Ó, girando aí perfeitamente. Como eu falei, eu soltei ele no chão aí, não tem oscilação, senão esse disco, esse motor estaria pulando aqui, vibrando muito. Ele tá oscilando um pouquinho para cá, ó. Vou deixar meu dedo aqui. Ele tá tipo que nem querendo correr um pouquinho para cá, mas é modo sentido de rotação do motor. E que nem eu falei para você, o motor tá rodando nesse sentido, que é o sentido de folgando essa porca. E eu vou virar ele para ele girar no sentido apertando a porca. Mas ficou 100% aqui nosso esmeril, ó. Não tem oscilação nenhuma, nem no eixo, nem no disco. Curta o vídeo, pessoal, comenta, compartilha aí. Não deixa de se inscrever no canal se não for inscrito. Em breve nós está tendo mais novidade, vez ou outra desse tipo. Rebobinamento, manutenção, dica, alguma coisa desse tipo aí. Nós sempre estamos aí compartilhando. Desligar. Vamos ver. Às vezes ele tem trepidação ao parar o disco. Observe. Ficou show. O disco já é um disco usado, então ele já tem desbaste. É que eu falei, às vezes está até desbalanceado o próprio disco. Ele tem mais desgaste, às vezes arrancou uma tariscazinha de um canto, no outro, então ele talvez está desbalanceado. Mas o alinhamento aqui ficou
sensacional. Ó, ele girando um pouquinho a rotação, você percebe melhor a oscilação que ficou no disco. Quando ele está em alta rotação, você não percebe essas imperfeições que pode estar tendo. Então aqui ele girando devagarzinho, você percebe melhor. Ficou show.